Saúde a todos com a paz do Senhor. Neste momento eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade feliz de estar aqui juntamente com os nossos irmãos. Agradecer também ao nosso pastor presidente, assim como o pastor Gediel Rodrigues, por nos conceder esta oportunidade também. Agradecer a Deus pela vida do servo de Deus, o supervisor das campanhas evangelizadoras, nosso presbítero Rodrigo Oliveira, que nos formulou este convite para estarmos aqui nesta noite. Amém, irmãos? Eu estava sentado ali e relembrando, né, perto da minha casa, lá no sertão, tinha um culto evangelístico colado com a minha casa. Amém, irmãos? O culto evangelismo, e também comecei a rememorar os cultos da feira que a gente fazia, levava a caixinha de som nas costas, às vezes andava muito distante, mas Deus recompensou o nosso trabalho. Amém, meus irmãos? É um culto evangelístico, um culto mais direcionado para as pessoas que ainda não conhecem o Evangelho de Jesus Cristo. Salomão, ele disse que verdadeiramente suave é a luz, doce é a luz e agradável aos olhos é ver o sol. Ele disse assim: como maçã de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Amém, meus irmãos? Mas eu quero, nesta noite, falar de um personagem bíblico por demais conhecido. No capítulo de número 9, versículo de número 4 e o versículo de número 5 de Atos dos Apóstolos, assim também conhecido, escrito por Lucas, mas dito como Atos do Espírito Santo. Amém, irmãos? Deus faz coisas grandiosas em culto público também, porque a palavra de Deus tem poder. E Salomão disse que a palavra do rei, ela tem poder. E o salmista também disse: aquele que leva a preciosa semente andando, chorando, certamente não vai voltar vazio, mas trará consigo os seus molhos. Amém, irmãos? Então, está escrito no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, também dito como Atos do Espírito Santo, ou feitos do Espírito Santo, capítulo 9, versículo 4 e o versículo de número 5, que está escrito: e caindo em terra, ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? É uma interrogação, é uma pergunta. E ele disse: quem és, Senhor? Ele faz uma pergunta: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, Jesus quis dizer: duro é para ti lutar contra mim. Amém, meus irmãos? Então, este livro de Atos dos Apóstolos, logo no princípio, no capítulo 1, a gente percebe que Lucas se direciona a seu amigo Teófilo, e ele começa a falar sobre os mandamentos, a ensinar e a trazer mandamentos pelo Espírito Santo. E perguntaram, na época de Jesus, após ele ter ressuscitado, perguntaram: Senhor, quais os tempos e as estações, qual o tempo que tu vai livrar a Israel do poder de Roma, né? Qual o tempo que tu vai livrar a Israel? E Jesus disse: não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai, Deus Todo-Poderoso, estabeleceu pelo seu próprio poder, mas ser-me-eis testemunha, primeiro
em Jerusalém. Aí ele diz depois, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Lucas, ele disse que no seu último capítulo, e o versículo de número 49, ele diz, ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém, irmãos? Aí aqui também está escrito que Jesus, depois que aparece a muitos irmãos, passa depois de ressuscitado, cerca de 40 dias, visitando ou aparecendo para os seus discípulos, asseverando a sua ressurreição para eles. E está escrito, glória ao nome do Senhor. Por isso, no capítulo de número 2, versículo de número 1 de Atos dos Apóstolos, está escrito, e cumprindo-se os dias de repente, veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa nos dias de Pentecostes, e daí por diante, pessoas foram batizadas com o Espírito Santo e receberam ousadia para pregar o Evangelho, para pregar a palavra de Deus. Quando Jesus, ele é crucificado, os discípulos, eles ficam dispersos, mas depois que Jesus aparece para eles, novamente, eles recebem poder, eles recebem ousadia. Depois que Pedro, ele nega Jesus e Jesus aparece para ele. Depois que eles são cheios do Espírito Santo, no capítulo de número 2, aí no capítulo de número 3 de Atos dos Apóstolos, ele estava passando Pedro e João, e havia um homem paralítico ali na Porta Formosa, pedindo alguma ajuda, e Pedro e João olham para ele e manda que eles olhassem, fixassem os olhos em Pedro e João. Aí Pedro olha para ele e João e diz, eu não tenho prata e não tenho ouro. Eu acredito que aquele homem pedinte, aleijado, ele olha para Pedro e João e ele não estranha, porque ele estava acostumado a ouvir sim e a ouvir não, mas só que aqueles dois homens eram dois homens diferenciados, eram dois homens cheios do Espírito Santo de Deus. E nesta noite eu queria só um pouquinho da identificação. Cadê os homens que são cheios do Espírito Santo de Deus? Cadê as mulheres que são cheias do Espírito Santo de Deus, que sente a presença de Deus, que sente salvação na alma, que sente ousadia de anunciar o Evangelho de Cristo? Glória a Deus. Não temos prata e nem ouro, mas o que temos, isto te dou, em nome de Jesus Cristo, 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 em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Eu tenho o direito de pensar, irmãos. O pregador tem direito de pensar, de ser criativo. Eu creio que aquele homem, depois que ele jogou aquela bacia para cima e saiu correndo para lá e para cá, ele não quis saber de cédula, ele não quis saber de moeda, ele quis saber do milagre operado por Jesus. Ele saiu, ele não fixava os pés no chão, mas depois que Jesus cura ele, ele fixa os pés no chão e sai correndo por dentro da igreja. É verdade, irmãos. Nós temos que mostrar os feitos de Jesus
para as pessoas que ainda não conhecem. Aí está escrito, irmãos, só por aquilo que havia acontecido, aí foi notório. Os irmãos, não pensem que aqueles milagres, quando era realizado naquela época, os apóstolos, os discípulos, eles iam receber tapinha nas costas, não. Às vezes, eles eram humilhados em praça pública, eles eram açoitados, eles apanhavam, eles iam para as prisões, mas era um negócio que não tinha jeito. Quanto mais batia neles, quanto mais até tirava a vida deles, mas a semente para nascer primeiro tem que morrer. Aí eles plantavam aquela semente, aí quando eles saíam da prisão, tá pensando que eles iam ficar em casa escondidos, eles voltavam para a rua novamente para anunciar o nome de Jesus. Grande é o nome do Senhor. Eles são interrogados, são presos. Mas eu acho bonito aqui no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 12. E em nenhum outro há salvação. Amém, irmãos? E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de quem, irmãos? O nome de Jesus. E não é que este nome tem poder. Este nome tem poder no céu. Este nome tem poder na terra. Este nome tem poder sobre os ventos. Este nome tem poder sobre a tempestade. Este nome tem poder sobre a morte. Este nome tem poder sobre qualquer tipo de enfermidade. Este nome tem poder sobre qualquer tipo de possessão. Este nome tem poder. Este nome tem poder. Este nome está sendo espalhado aqui nesta noite. Ele está sendo divulgado. Ele está sendo anunciado. Glória a Deus por isso. No capítulo 5, os irmãos sabem que o Evangelho, não vai dar para a gente comentar todo livro, mas no capítulo 5, vocês veem os irmãos já distribuindo as suas propriedades e tudo era em comum entre eles. E os irmãos sabem que Pedro, cheio de Espírito Santo, corrige aquele casal, mas a gente quer ir mais adiante. Aí no capítulo de número 6, existe a instituição dos diáconos, onde há 7 diáconos, a gente poderia citar o nome desses diáconos, todos eles, mas nós queremos destacar aqui 2, Filipe, e nós queremos destacar aqui também Estevão. Amém, irmãos? Estevão, ele agora começa no sermão, no capítulo 7, que é um dos sermões mais bonitos da Bíblia Sagrada. Ele começa a contar a história da criação de Deus, como foi que Deus criou os céus, a terra, as estrelas, os peixes, os animais, as árvores. Glória a Deus. Deus criou o ser humano, o Espírito Santo, estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Aí agora Estevão começa a falar sobre Abraão, o patriarca, que era peregrino. Ele começa a falar sobre Moisés, que tirou o povo da terra do Egito com mão forte, a mão poderosa de Deus e o seu braço estendido. Ele começa a historiar, ele começa a falar sobre José, que foi vendido pelos seus irmãos, e ele começa a contar a história dos patriarcas, dos profetas. Ele começa a falar também sobre o reinado de Davi, o grande reinado de Davi, aquele homem que era segundo o coração de Deus. Ele começa com aquela pregação tremenda, aquela pregação eloquente, e começa a falar das grandezas de Deus, e começa a dizer: olha, tudo isto aconteceu, mas foi os vossos pais que matou este homem. E a palavra de Deus diz que aqueles homens rangiam os dentes e enfurecidos, eles pegaram, diz a história, que Estevão ficou no lugar sob medida para que eles arremessassem pedras sobre a cabeça de Estevão. Mas quando Estevão
Estevão termina aquele sermão quente, aquele sermão pentecostal, aquele sermão avivado. Estevão significa coroa, glória a Deus. A palavra de Deus diz: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Amém, irmãos? Jesus está vindo aí. Jesus está próximo. Preparai-vos. Glória a Deus. Está escrito que Amós escreve: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Glória a Deus. Meu coração está ardendo para dizer isso aqui para os irmãos. Tem hora que dá uma saudade tão grande do céu, irmãos. É porque a gente é de lá, né, irmãos? Mas só quando Jesus chamar ou voltar, viu, irmãos? Amém? Glória a Deus por isso. E quando Estevão estava dando aquela mensagem, já estava concluindo, eles estavam enfurecidos contra Estevão. A palavra de Deus diz que Estevão é o primeiro mártir da igreja primitiva. E quando Estevão estava fazendo aquela pregação e eles não aguentaram, colocava a mão sobre os seus ouvidos para não escutar Estevão. Amém, irmãos? Isso serve para nós também. Amém, irmãos? Jeremias pregava a mensagem de Deus, mas era negócio de cárcere, de calabouço. As pessoas faziam questão de olhar para o rosto de Jeremias, e era Deus que estava usando a boca de Jeremias, mas as pessoas simplesmente ignoravam. Mas Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele dá uma advertência: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo aquilo que o homem plantar, isto também ceifará. O que planta na carne, da carne ceifará corrupção, mas o que planta no Espírito ceifará a vida eterna. E a vida eterna estará aqui nesta noite através de Jesus. Estevão estava sendo apedrejado e morto, mas mesmo antes dele morrer, sabe o que foi que ele viu? Ele diz: eu estou vendo o céu aberto. Não adianta. Glória a Deus. Não adianta. Ele disse: eu estou vendo o céu aberto. Deus só mostra o céu aberto para quem tem comunhão com Ele. Estava sendo apedrejado a causa: pregar o evangelho de Jesus às pessoas. Ele disse: eu vejo o céu aberto. Sabe o que é que eu estou vendo? É muita pedra. Estou me acabando aqui, mas estou vendo o anjo aqui. Eu estou vendo o céu. Eu estou vendo o anjo. E tem mais uma coisa. E não é que além do anjo eu estou vendo ele sentado na cadeira. Ele está sentado no trono. O trono é dele. O dominador é ele. Quem domina o trono não é o governo dos Estados Unidos. Quem domina o trono não é o governo da Rússia. Quem domina o trono não é o governo de Israel. Quem domina o trono não é o governo brasileiro. Quem domina o trono é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que criou os céus e a terra. Ele está sentado no trono. Aí Estevão diz: eu estou vendo Jesus lá sentado. Aleluia. Você pode se alegrar no culto desse, é culto para se alegrar também, irmãos. Aqui é uma igreja, irmãos. Aqui é uma igreja, irmãos. É uma igreja que está fora, mas é igreja, não deixa de ser igreja. Glória a Deus. Eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem assentado à direita de Deus. Só que este homem, este jovem pregador este homem por nome de Estevão, ele era perseguido por este homem por nome de Paulo. E Paulo consente na morte de Estevão e ele leva as vestes de Estevão como troféu. E ele achou aquilo bonito. Estevão morre, é sepultado. Os irmãos piedosos choram a morte daquele homem de Deus. E Paulo, enchendo o seu coração com aquilo. Eu matei Estevão. Agora se para de pregar o evangelho. Aí Deus levanta Filipe, cheio de sinal, cheio de prodígio, cheio de maravilha. Glória a Deus. Cheio de cura, cheio de manifestação
unção da presença e da glória de Deus. Ao Espírito do Senhor disse: olha, tem um homem aí que ele trabalha para a rainha etíope. Vai lá e aproxima do carro e fala sobre o profeta. Aquele homem diz: olha, ele está falando de si mesmo ou de algum outro? Aí ele começa a contar a história de Jesus no capítulo de número 53 do profeta Isaías. Era um homem cheio de dores, experimentado em trabalhos, não tinha formosura alguma para que os homens desejassem, mas ele levou sobre si as nossas enfermidades e sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Quem é que está sarado aqui nesta noite? Depois que ele escuta a mensagem do eunuco dada por Filipe, aquele homem já estava convertido de coração, estava cheio de conversão no coração. E ele olha para Filipe e diz: aqui está a água. Eu me lembro, irmãos, eu passei um tempo, muito adolescente, na adolescência, e eu passei um tempo sem ir para a igreja, mas eu me lembro que um dia o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração. E na minha casa, eu vou repetir, colado com a minha casa, tem um culto evangelístico toda semana. E não tem como não ficar na mente da gente, nem no coração da gente. Não, essas palavras aqui, olha, irmãos, depois que a palavra é semeada, ela não volta vazia, não. Ela traz consigo os seus resultados. Eu já vi pessoas chegar aqui na nossa igreja, das pessoas olhar: esse aí, eu não sei, mas Jesus, quando ele pega pela mão dele, não há quem solte da mão de Jesus. Você está entendendo esta palavra nesta noite? Jesus, quando pega na mão da pessoa, não há quem tire da mão de Jesus. E eu me lembro, naquele dia o Espírito Santo já estava trabalhando no meu coração. Eu digo: rapaz, sabe de uma coisa, eu não quero mais nada. Graças a Deus eu nunca fui mundano assim, mas deu uma frieza. Eu disse: eu vou me voltar. Aí a irmã no caminho já ia caminhando comigo: meu filho, volta, volta, volta. Aí eu digo: ela nem sabe que eu já estou crente aqui. Eu só quero que o pastor... Eu fiquei aperreado no culto para ele fazer o convite logo, para me voltar. E quando ele disse: quem quer Jesus? Eu fui correndo. Eu digo: agora é minha vez. E até hoje a mão grande dele tem sustentado na minha mão, e eu só vou sair daqui para lá. Olha, cante, receba a presença de Deus nesta noite, seja cheio do Espírito Santo. Aquele homem achou por bem de perseguir a igreja, permitir na morte de Estevão, pensando ele, irmão, que ia calar a voz da igreja. Mas era mesmo que está colocando combustível no fogo. Quanto mais coloca combustível, mais o fogo sobe. Amém, irmãos? E o fogo é para quê, irmão Israel? O vento é poder de Deus. E o fogo é purificação de Deus na vida das pessoas. Aqui neste capítulo de número 9, Saulo significa escolhido. Glória a Deus. Saulo significa escolhido. Paulo significa pequeno. Quando nós somos pequenos, Deus fica grande na nossa vida. Ele disse: quem és, Senhor? Sabe o que é que eu acho interessante aqui? Sabe quem pregou para Saulo? Foi o próprio Jesus que pregou para ele. Ele não queria escutar a mensagem de ninguém, mas quando Jesus vai lá, eu quero ver a pessoa não ouvir Jesus. Eu quero ver a pessoa resistir a Jesus. Eu quero ver a pessoa aguentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós escutamos nesta semana, o irmão estava dizendo que participava das festas do mundo, mas ele disse que sentia uma tristeza tão grande. Ele disse: rapaz, disse aos amigos dele: eu estou sentindo uma tristeza tão grande aqui, porque eu estou aqui mais vocês. Rapaz, o negócio é ser crente. Eu vou ser crente. Eu vou ser crente. Não há quem impeça. A palavra de Deus está sendo anunciada nesta noite. Eu fiquei feliz. A irmã pode até estar aqui nesta noite. Você pensa que a tua voz está indo longe. Não é para a glória do teu nome, é para a glória do nome dele. Eu fiquei tão feliz quando a irmã disse: ó, irmãos, quando vocês estão fazendo o culto ali, tem um homem que vai lá para trás escutar o culto. Abre a tua boca que eu te encherei.
Aleluia. Chamandara sobre mim tefá. Glória a Deus. Deus disse a Paulo, aí aqui, ele disse, quem és, Senhor? Ele disse, sabe quem sou eu? Sabe não? Eu sou Jesus. A quem tu persegues? Eu não sei o animal que ele estava montado. Na época só existia mais ou menos 2. Mas eu sei que ele caiu. E na proporção que ele cai, já cai cego. E agora precisando, aquele perseguidor que ia prender, que ia arrastando pelas ruas, queria se exaltar através da vida dos nossos irmãos, humilhando, maltratando, agora precisa. E os que estavam com ele escutou a voz, mas não viu quem era. Aí ele disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora ele diz, olha, eu agora preciso que alguém me conduza, que eu não estou enxergando nada. Porque a luz de Jesus é maior do que a luz do sol, já foi dito aqui nesta noite. Cante. Ananias ainda argumenta, Senhor, esse homem maltratava, esse homem perseguia. Aí Deus disse, epa, peraí, não, Ananias, eu sei trabalhar. Não é você que entende, não, Ananias, quem entende sou eu. Para mim, ele é um vaso escolhido. Eu agora vou mostrar para ele o quanto deve padecer pelo meu nome. Aí, a partir de 3 dias, Ananias ora por ele. A escama cai dos olhos dele, porque quando a escama cai dos olhos, o homem, o ser humano, ele passa a enxergar. Glória a Deus. Deus quer tirar as escamas dos olhos daqueles que ainda não enxergam a palavra nesta noite. Glória a Deus. Aí agora Paulo começa a ensinar. Aí lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 1, ele diz, ele vos vivificou, estando vocês mortos em ofensas e pecados. Aí o capítulo 2, versículo 8 e 9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aí ele começa a escrever aos Romanos, capítulo 3, versículo de número 23, ele diz, porque Deus olhou dos céus à terra, não viu nem um justo sequer. Aí no capítulo 6, versículo de número 23, na carta de Paulo aos Romanos, ele diz mesmo assim, porque o salário do pecado é a morte, mais o dom, mais o dom, mais o dom, mais o dom, mais o dom gratuito de Deus, mais o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de quem? De Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aí João escreve no capítulo 5, versículo de número 24, ele diz, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem verbo presente, a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a... Vem para a vida nesta noite através de Jesus. E João escreve um dos versículos mais conhecidos, conhecidíssimo. Porque Deus, 3:16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Deus não faz acepção de pessoas, quero dizer para você hoje. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira e deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo sai pregando o evangelho. Grandes milagres realizados através da vida de Paulo, por conta que era distante para se atender os enfermos. Isso não era um meio de vida. Paulo mandava seu lenço e quando o lenço chegava lá, o enfermo era curado. Amém, irmãos? Paulo estava discursando e um jovem estava na janela, e aquele jovem cai da janela, e o tumulto é grande, e Paulo se achega àquele moço, e ora por ele, e Deus dá a vida a ele novamente. No capítulo, conclusão, no capítulo de número 22, Paulo, já conhecido de muitos,
As pessoas, os seus amigos, Paulo era romano, Paulo também era fariseu, e está escrito que as pessoas que antes eram amigos de Paulo, porque ele fazia tanta coisa, Jesus disse mesmo assim: se o mundo ama vocês, é porque vocês, não amei o mundo, nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Paulo era amado quando Paulo vivia com ele, mas depois que Paulo foi crente, não se admire com essas coisas não, porque agora você está vendo, você está na luz de Cristo, glória a Deus. Paulo faz a sua defesa. Paulo estava em um lugar que eles armaram ciladas constantemente para acabar com a vida de Paulo. Mas Paulo, no capítulo 22, no capítulo 9, Jesus aparece para ele. E Paulo, no capítulo de número 22 de Atos dos Apóstolos, ele diz: eu aceitei este Jesus, porque ele apareceu a mim no caminho de Damasco. Glória a Deus. Eu não sei qual é o Damasco, mas eu sei que Jesus vai aparecer. Amém, irmãos? Eu não sei qual é o Damasco, mas ele vai aparecer. E nesta noite, eu quero te convidar para você fazer uma nova aliança com Jesus. O profeta diz que os teus pecados, ainda que seja vermelho como a escarlate, torna-se um branco como a branca lã, como a neve. Nesta noite, eu te pergunto: tem alguém para Jesus? Cadê a primeira mão feliz? O profeta diz: quem deu crédito à nossa pregação, a qual o braço do Senhor se manifestou como renovo em uma terra seca. Nesta noite, tem alguém para Jesus? Nesta noite, uma pessoa que está afastada da igreja, que está fora da comunhão e quer sentir a comunhão de Jesus novamente, e quer sentir o calor entre os irmãos, quer sentir a paz na alma. Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo traz paz. Jesus Cristo diz: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Paulo continuou pregando o evangelho, e as pessoas acreditaram na mensagem que Paulo havia se convertido verdadeiramente para Jesus. Tem alguém para Jesus nesta noite? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós estamos te chamando para uma decisão nesta noite. Glória a Deus. O profeta Joel disse: multidão, multidão, glória a Deus, no vale da decisão. Glória o dia do Deus. Senhor está perto. O dia do Senhor está glória perto. Glória a Deus. Assim como Paulo fez a sua decisão, glória a Deus, nós fizemos a nossa decisão, e Ele quer que você também faça a sua decisão. Aleluia. Tem alguém para Jesus nesta glória noite? A Deus. Você pode chamar um irmão que está aí bem glória próximo de você. Convide ele, diga: irmão, vem aqui orar por mim. E você pode nesta noite dobrar o seu joelho na sua casa, e depois de você dá o testemunho público. Precisa do teu eu apoio. Agora sou crente. Nós glória temos uma Deus, igreja aqui no é Campo Jesus Jesus te ama. Faça Jesus te chama. parte, Jesus te convida. Jesus te chama. Amanhã pode ser muito tarde. Glória a Deus. O que é a vossa vida é como vapor. Aleluia. A vossa glória vida a Deus. É como fio. A nossa vida Aleluia. É como glória vento que passa. A nossa vida é como um conto ligeiro. Glória a nossa Deus. vida, Jesus, Ele não disse nem o dia glória nem a hora, a Deus. mas Ele disse que voltaria novamente. Ele vem. Jesus vem. Glória a Deus. O dia e hora ninguém sabe. Glória a Deus. Mas Paulo foi inteligente. Aleluia. Paulo aceitou. Ele chamou a Paulo. Ele chamou a mim. Ele chamou os Jesus obreiros. te ama, Jesus Ele chamou as chama. Pessoas. Ele está te chamando nesta noite. Nós não sabemos aleluia. O dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Glória a Deus. Nós não sabemos. O chamado o médico registra a data do nosso nascimento. Há poder no nome de Jesus. Mas a noite. data da nossa partida glória não está a Deus. registrada. Mas nós temos que estar glória com o nosso Deus, passaporte comprado. A igreja vai o orando. passaporte comprado e carimbado por Jesus Cristo de Nazaré.
Glória Quando os a discípulos Deus. chegam perto de Jesus e dizem: Senhor, Aleluia. os Glória a demônios Deus. são expulsos, as enfermidades são expulsas. É. Aí Jesus disse: eu vi Satanás cair do céu Glória a Deus. como raio. Não se alegre só por estas coisas, mas se alegrai-vos. Foi Jesus que disse: Glória a Deus. porque o vosso nome está escrito no livro da Aleluia. vida. Glória a Deus. Jesus quer escrever o teu nome, assim Sim, como Jesus. escreveu o nome de Paulo, assim como escreveu o nome dos apóstolos, Ouça assim o como convite escreveu o de nome dos Deus discípulos, nesta noite. assim como escreveu o nome dos irmãos, Jesus tem vida nova. assim como ele escreveu o nome dos fiéis. Ele quer escrever o teu nome. Glória a nesta noite. Deus. Onde está Desde você já, nesta noite? Nós queremos agradecer o nosso pastor Glória a Deus. por esta riquíssima oportunidade. Glória a Deus. E eu quero dizer que a igreja segue caminhando. Glória A igreja, a Deus. marcha da igreja não pode parar. Aleluia. Glória a Deus. História eu já tinha escrito, filho, e só parece Glória a que é Deus. o fim. Aleluia.